Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados e deputadas aqui presentes. Há de se destacar a persistência maior das deputadas em permanecer aqui no plenário. Muitos deputados, infelizmente, se retiram, mas as deputadas ficam aqui acompanhando os debates. Eu venho à tribuna para discutir o projeto de lei 3088 de 2017, enviado para essa casa pelo Poder Executivo, através da mensagem 23 de 2017. É o projeto que dispõe sobre as restrições a incentivos fiscais durante o regime de recuperação fiscal e sobre mecanismos de governança, transparência, controle e acompanhamento. Esse é um projeto fundamental para a crise do Rio de Janeiro. Ele é fundamental não só porque ele está inserido no bojo das obrigações cobradas pela União dentro do projeto do regime de recuperação fiscal dos estados, mas ele é fundamental também porque ele toca no ponto nevrálgico da crise do Rio de Janeiro, que são as malfadadas isenções fiscais. A gente tem discutido muito aqui nessa casa que uma série de levantamentos, especialmente do Tribunal de Contas do Estado, apontam que no período de 10 anos do governo Cabral-Pezão, a gente teve cerca de 160 bilhões em incentivos fiscais. Isso equivale a quase 2 anos dos melhores orçamentos que o Estado do Rio de Janeiro teve nesse período, ou quase 3 anos do orçamento atual. É o equivalente a cerca de 30% de tudo que o Estado arrecadou nesse período, não só com tributação própria, mas também com outros repasses constitucionais que recebeu da União. Ou seja, o que o Estado do Rio de Janeiro abriu mão de receber com a política de incentivos fiscais é um montante que teria condições, caso se configurassem em arrecadação, de colocar o nosso Estado em outro patamar econômico de arrecadação e de capacidade de investimento em políticas públicas. É óbvio que esse debate não é simples. Uma parte dessa potencial arrecadação é uma arrecadação que provavelmente não aconteceria também sem a lei, sem incentivos fiscais, porque são de empresas, de setores econômicos que precisaram desses incentivos para conseguir se manter. Mas, por outro lado, também é inegável que uma parte desses incentivos fiscais não tem o menor critério. Foram incentivos fiscais que foram sendo concedidos sem a exigência de contrapartidas ou com a exigência de contrapartidas que nunca foram cumpridas e nem fiscalizadas. E uma parcela desses incentivos fiscais dados sem critérios transparentes, inclusive, não temos dúvidas em afirmar, foram parte de tenebrosos esquemas de corrupção, foram partes de grandes toma lá da cá, como, por exemplo, o caso das cervejarias, que não só eram grandes financiadoras eleitorais do governador e de boa parte da sua base de apoio, como também, ao mesmo tempo que eram beneficiadas com grandes incentivos fiscais, colecionavam recordes de recursos no Conselho Estadual da Receita Fiscal, conseguindo derrubar todas as multas e todas as situações de irregularidade a que haviam sido submetidas pela fiscalização. Ou seja, não temos dúvidas que também parte dos incentivos concedidos às joalherias provavelmente fazem parte do esquema de lavagem de dinheiro desenvolvido pelo ex-governador Sérgio Cabral, que, por um lado, concedia incentivos fiscais, por outro, comprava dezenas de milhões de reais em joias com as mesmas joalherias que eram favorecidas por esses esquemas. Vale lembrar que o governador Luiz Fernando Pezão está cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral a partir de uma provocação ao Ministério Público, onde os principais elementos apontados eram uma troca de favores.
com perdão de dívidas, aditivos de contrato e subsídios fiscais concedidos a uma série de empresas. Essa foi a provocação que levou à condenação do governador por abuso de poder econômico e político no Tribunal Regional Eleitoral. Por isso, hoje, Pezão está cassado. Pezão, aliás, citado em depoimento recente do ex-governador Sérgio Cabral, onde ele lembra que no período em que ele é acusado de receber propinas por obras da Secretaria de Obras, o secretário era o governador Pezão. Esse é um debate fundamental no estado do Rio de Janeiro, porque, infelizmente, essa é a nossa realidade. Nós temos um ex-governador preso. Nós temos uma série de figuras da política do estado do Rio de Janeiro que temem que amanhã ou depois seja o dia da polícia bater nas portas deles. E aí, a questão dos incentivos fiscais, infelizmente, está inserida nesse bojo. O que esse projeto traz? Ele traz uma necessária revisão dessa política de incentivos, a sua adequação ao CONFAS e o cumprimento dessas exigências da lei federal. Mas, junto com isso, ele traz um bacalhauzinho ali, que é a possibilidade do governador voltar a conceder novos incentivos por meio de decreto. Isso é absolutamente inaceitável. É absolutamente inaceitável, primeiro, porque essa é uma experiência que já foi vivida no estado do Rio de Janeiro e que deu errado. No caso, na época que a Rosinha passou a ter essa prerrogativa, a lei que autorizou a Rosinha a dar novas isenções por decreto era uma lei muito mais detalhada do que essa que o Pezão tenta aprovar. Então, primeiro, por isso. Segundo, pelo que eu já coloquei, aqui no Rio de Janeiro a gente viveu uma experiência onde se perdeu o controle e a política de incentivo se relacionou com processos, inclusive, de corrupção. A gente não pode dar um passo atrás e esse parlamento não pode ser leniente para que a gente abra margem para que esses processos possam voltar a acontecer sem um mínimo de transparência, sem um mínimo de participação dessa casa na definição dos incentivos que devem ou não devem ser dados. Mas é claro que esse debate é um debate que é muito mais profundo. Infelizmente, hoje, esse é o panorama que nos abre a possibilidade de debater. Porque, infelizmente, durante uma crise como essa que o Rio de Janeiro enfrenta, ao mesmo tempo que o governo federal deixa os hospitais federais à míngua, ao mesmo tempo que o governo federal deixa as universidades à míngua, ao mesmo tempo que o governo federal deixa que acabe o dinheiro de combustível das nossas viaturas, dos carros da polícia, o governo federal vem fazer proselitismo, o Temer querendo dar uma de que vai salvar o Rio de Janeiro, mandando o exército para cá, sem nenhum planejamento, sem nada. Esse caso é o mesmo. O governo não quer discutir a Lei Candir, o governo não quer discutir uma reforma tributária de verdade, onde a gente pense em mecanismos para ajudar, inclusive, os estados, para repensar o Pacto Federativo, que seja não aumentando imposto sobre produção e consumo, mas aumentando imposto sobre riqueza, sobre renda, sobre grandes lucros. O governo não se propõe a fazer essa discussão. E o que ele impõe, então, é uma camisa de força, onde tem que se discutir privatização, isenção fiscal e aumento de imposto e demissão de funcionalismo público. Infelizmente, esse é o pacote que o governo Temer coloca para o estado do Rio de Janeiro. E esse é o pacote que o governo Pezão e o PMDB resolveram aceitar de cabeça baixa para sacrificar ainda mais a população do estado do Rio de Janeiro. Então, para concluir, com relação a esse projeto, para haver diálogo, tem que tirar essa situação que permite que o governo volte a fazer novas isenções por decreto. Vamos lembrar que, recentemente, aqui mesmo nessa casa, vivemos alguns impasses, porque algumas políticas de incentivos fiscais importantes para alguns setores não foram aprovadas porque quiseram colocar os famosos bacalhaus no meio do projeto, inviabilizando. Se o Pezão volta a resolver isso com uma canetada, a gente vai voltar para a orgia que nos levou a abrir mão de 160 bilhões de reais em impostos e a empurrar o estado do Rio de Janeiro para a crise que se encontra hoje.